Continuando a partir do ponto que nós paramos no capítulo 12 de Apocalipse, vamos continuar o capítulo 13, porque do capítulo 12, 13, 14, 15 e um pouquinho do 16 há uma história sem interrupção. É uma sequência de eventos que não são interrompidos. Você tem um pequeno hiato em determinado ponto no capítulo 16, mas a história do 15 continua no capítulo 17, por exemplo. Então, praticamente, do capítulo 12 até o capítulo 17 é uma história sem interrupção. Então vamos para o capítulo 13 do Apocalipse, que é fundamental para a compreensão do nosso entendimento escatológico, e ele apresenta uma série de divergências interpretativas, principalmente porque muitos consideram que o capítulo 13 é o chamado período de grande tribulação dos 7 anos, de 3 anos e meio de governo de falsa paz e 3 anos e meio de perseguição intensa e declarada. Então vamos para o estudo. Continuação direta do capítulo 12. Aqui temos um dos capítulos mais multiformemente interpretados de todo o Apocalipse. Vemos surgir do mar praticamente um clone do dragão. Então olha que interessante, veja a descrição. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, aqui no caso João, que já está tendo as visões da terra, estando na terra arrebatado, conforme falamos no capítulo anterior. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Esse é o animal que surge no capítulo 13. Olha o animal que nós já estudamos no capítulo 12, verso 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Detalhe aqui que diademas e coroas é a mesma coisa. Então, se você vê traduções que dizem 7 coroas, então são 7 diademas, é a mesma coisa. Atenção para essa diferença. 13:1. Sobre os seus chifres, 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Olha no 12:3. Sobre as suas cabeças, 7 diademas. No capítulo 13, as diademas ou coroas, elas estavam sobre os chifres do animal. O animal que surge agora no mar, o clone da besta do capítulo 12. No capítulo 12, as diademas ou as coroas estavam sobre a cabeça do dragão e não sobre os seus chifres. O que ocorre aqui? O verso 2 explica a diferença. Olha só, o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Veja que coisa interessante. O dragão, ele dá o poder, ele dá o trono e dá o poderio para o seu clone, a sua imagem, a sua besta que sobe do mar, que é semelhante ao dragão do capítulo de número 12. Então, o dragão, ele tinha as suas coroas sobre a cabeça. O animal que é igual a ele, que surge do mar, tem as coroas sobre os chifres que está na cabeça. Isso tem uma explicação, nós vamos entender já já. Aí olha o que o verso 2 vai dizer. O dragão, ele dá para essa besta, que é sua imagem e semelhança, ele dá o poder que o dragão tem, ele dá o trono onde o dragão senta e dá o poderio. Ou seja, toda a autoridade que é possuída pelo dragão, no capítulo 12, essa besta que surge do mar no capítulo 13, o dragão dá para ela. Por isso que a posição da coroa, que é a realeza, ela está sobre o chifre, que quer dizer poder, e não sobre a cabeça, que quer dizer domínio, governo. Entendeu? Vamos fazer uma leitura de Lucas, capítulo 4, de número 6, para nós entendermos esse contexto. Almeida Revista e Corrigida, Lucas, capítulo de número 4, verso de número 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Olha que interessante, o dragão, que nós já entendemos a figura dele, ele representa o diabo e ele representa o Império Romano no capítulo 12. No 13 agora,
após ele subir ao céu para tentar lutar contra Jesus, né, o varão arrebatado para o trono, e ele então é derrotado por Miguel e seus anjos, ele é lançado em terra. E aí, olha, começa uma coisa que nós vamos chamar de paródia aqui. Em Lucas capítulo 4, verso 6, a tentação no deserto, esse versículo traz um detalhe que em Mateus capítulo 4 não tem. O diabo oferece para Jesus os reinos deste mundo, o poder, a autoridade e o governo, que pertencem a ele, porque a ele foi entregue e ele dá a quem ele quer. Jesus recusando isso quando ele vence a tentação, olha o que o diabo faz no capítulo 13 de Apocalipse. Se Jesus não aceita o meu domínio, o governo e os reinos deste mundo, que eu tenho e dou a quem eu quero, eu vou fazer uma imagem de uma besta semelhante a mim e vou dar esse poderio para ela. Sobre essa besta semelhante ao dragão do capítulo 12, vamos entender um pouco mais sobre a aparência e o aspecto dela e por que isso é relevante para nós. O aspecto dela tinha semelhança com os animais vistos em Daniel capítulo 7. E ela teve uma de suas cabeças feridas de morte, mas milagrosamente viveu e todos adoraram por isso. Nesse capítulo nós temos uma característica muito interessante, que é uma sequência de plágios da obra de Deus na humanidade. Ao final desse capítulo nós vamos revisitar um por um para entender o que acontece nesse capítulo. Então essa besta que recebe o poder, o poderio, a autoridade do dragão do capítulo 12, uma das cabeças que ela tinha é ferida de morte, mas milagrosamente volta à vida, e isso vai ter uma consequência muito impactante. E é interessante notar que a partir daqui agora vai acontecer uma série de plágios da criação e da obra de Deus durante toda a Bíblia Sagrada, nesse capítulo 13 especificamente. Veja que esse animal ele vai ter aspectos parecidos com o de Daniel capítulo 7. Veja que, por exemplo, esse animal aqui ele vai ter características como os dentes de ferro, ele vai ter o aspecto que em algum momento vai fazer lembrar o leão, que patas que vão fazer lembrar de urso. Esses animais aqui eles vão remeter diretamente à profecia de Daniel no capítulo 7, quando tem a visão dos 4 animais, onde o último animal é um animal terrível e espantoso, que é o dragão do capítulo 12. Esse animal que surge do mar, essa besta semelhante ao dragão, vai ter aspectos aos animais anteriores. Lembra? Era leão com asas, urso com costelas na boca, e aí você tinha um leopardo de 4 cabeças e 4 asas. Algumas dessas coisas estão presentes nesse animal aqui que nós vamos estudar. Olha que importante isso, a adoração à besta curada tem aspectos muito interessantes. Olha o verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Olha que detalhes interessantes aqui, né? Então, o dragão que dá o poder à besta, ele é adorado, ele é o que detém a autoridade, o poder e o senhorio, e a besta que recebe esse poder é adorada. E dizem: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? A besta, então, milagrosamente é trazida de volta à vida, recebe a adoração de todos. Nós já estudamos isso em Apocalipse capítulo 5. Você tem o verso 6, 9, 12, 13, que é o cordeiro que estava sobre o trono, com um aspecto de que tivesse sido degolado, que é o cordeiro que estava morto e ressuscitou. Então ele é adorado pelos seres celestiais, os anciãos, os seres viventes e todas as miríades de anjos, porque ele estava morto e foi trazido à vida. Outra semelhança, a frase: quem é semelhante à besta? Você tem aí Miguel, que é uma figura importantíssima do Antigo Testamento, que no original é Mihael, que quer dizer em hebraico: quem é semelhante a Deus? Esse é o Miguel que aparece em Daniel capítulo 12, verso 1, que é o príncipe de Israel, o príncipe de Deus, o principal dos anjos, por isso que ele é arquiângelos, o principal dos mensageiros. Então veja, Deus tem seu Miguel, que é quem é semelhante a Deus, e aqueles que adoram a besta, que é a imagem e semelhança do dragão, eles dizem: quem é semelhante à besta? Percebe a ironia? Percebe o plágio? E aí a outra frase:
quem poderá batalhar contra ela? Pode ser uma referência aí ao nome de Israel. Porque Gênesis 32, 29 é o famoso texto que Jacó ele peleja com um anjo, e aí o nome dele é mudado, porque diz que como um príncipe, um homem lutou com Deus e prevaleceu. Então quem pode lutar com o Senhor? Jacó foi um que lutou com o Senhor e prevaleceu, por isso seu nome foi Israel, que é o homem que luta com Deus. Né? Ish é o homem de humanidade, Rael é o que peleja com Deus, né? Porque Deus é El, na língua cananeia, né? Então veja que nós temos umas referências aí ao Cordeiro que foi morto e trazido à vida, ao principal dos anjos, a Miguel, que é quem é semelhante a Deus em hebraico, e você tem quem poderá batalhar com ela, um homem que batalhou com o Senhor e prevaleceu, que é Jacó. Então nós temos 3 plágios importantes aqui, e isso vai ser fundamental no nosso estudo. Nós começamos a tomar agora emprestado uma série de referências do livro profético de Daniel, e nós vamos ter um detalhe muito importante aqui, que é uma característica, podemos dizer que é um ser, um poder que se levanta no livro de Daniel. Nós vamos ter a mesma semelhança de forma explicada aqui no capítulo 13. Veja só esse detalhe. Temos 2 elementos aqui também vindos do livro de Daniel, como a boca que profere blasfêmias. Você tem isso em Daniel capítulo 7, verso 8, que é um chifre pequeno que sai da cabeça do 4º e último animal, né? E aí nós temos aqui também a menção do período de ação de 42 meses, né? 3 anos e meio, tempos e metade de um tempo, que nós já entendemos a que se refere e que é tempo permitido por Deus dentro do seu propósito. O período de ação de 42 meses é o período de provação, é um período onde o povo é provado e testado e ali o seu valor é colocado à prova, né? Então veja que o alvo das blasfêmias, ele também é bem direcionado. Né? A boca que profere blasfêmias presente aqui, né? A besta tem um nome de blasfêmias na sua cabeça e ela profere blasfêmias. E olha no verso 6, contra quem as blasfêmias são direcionadas? Contra Deus, para blasfemar do seu nome, para blasfemar do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. A blasfêmia é contra Deus, o nome de Deus, a habitação de Deus e aqueles que vivem e adoram a Deus. Esse é o direcionamento das blasfêmias. Agora, uma coisa que é muito importante, nós temos que entender semântica e etimologia, que é o significado da palavra, a construção da palavra. Blasfêmia, a gente sempre tem aquela ideia de que algo que você, por exemplo, você xinga Deus, fala um nome feio contra Deus. Nós temos que entender esse conceito de blasfêmia para entender o propósito aqui da besta, do capítulo 13, e porque ela tem nome de blasfêmia e profere blasfêmia contra Deus, seu nome, sua habitação e os seus santos. Veja só, blasfêmia, então, substantivo feminino. Primeiro significado, um enunciado ou palavra que insulta a divindade, a religião ou o que é considerado sagrado, tá? Em qualquer aspecto. Segundo significado, é uma palavra, expressão ou afirmação que insulta ou ofende o que é considerado digno de respeito ou reverência. Esse é o significado da palavra dentro da nossa língua portuguesa. Agora olha que interessante isso aqui. As blasfêmias não propriamente são palavras contrárias ou de difamação. Algumas afirmações, como por exemplo, Deus, ele ser um humano que evoluiu, blasfêmia. Jesus, ele ser irmão de Satanás, como tem tipos de crenças aí que dizem que é blasfêmia. Meros homens e mulheres chegarem ao mesmo patamar de Jesus e de Deus, blasfêmia, obviamente se qualifica como blasfêmia. Então veja que a blasfêmia ela não está qualificada apenas como algo que você diz para ofender a Deus no sentido da ofensa, da agressividade com palavras. Blasfemar não é, por exemplo, você entrar dentro de uma igreja e fazer um gesto obsceno e você dizer palavras contra
contra Deus, o altar. A blasfêmia, ela também se qualifica quando você relativiza, quando você inferioriza, quando você faz descaso, menospreza ou diminui, por exemplo, a sacralidade de Deus, da Santa Ceia, de Jesus Cristo, do nome de Deus, quando você desrespeita de alguma forma não tão escancarada a casa de Deus, o templo de Deus. As blasfêmias, elas são aquilo que insulta o que é sacro. A blasfêmia é todo e qualquer insulto, inferiorização e ofensa, seja de qual forma, de qual natureza e de qual manifestação seja. Então veja que, por exemplo, quando você tem crenças que colocam, por exemplo, homens como eu e você, de carne e osso, no mesmo patamar de importância, por exemplo, de Jesus Cristo, isso é uma blasfêmia, porque você está equiparando a criação ao Criador. Quando você diz que Deus é indiferente, que Deus é cruel, tirano, que Deus não se importa com a morte de crianças, blasfêmia, porque você está ofendendo e insultando a soberania e a onisciência de Deus. Ou, por exemplo, você tem aqui, quem é semelhante à besta? Isso é uma blasfêmia. Por quê? Porque você sabe que existe a expressão conhecida, quem é semelhante a Deus, expressa na forma da palavra Mihael, Miguel, Micael. E aí você fala, quem é semelhante à besta? Você está fazendo uma ironia, um sarcasmo, com uma afirmação sobre a exclusividade de Deus como axioma. Você está dizendo, não, existe alguém semelhante a Deus sim. Quer saber quem é semelhante à besta? Você pega a besta e põe no patamar de Deus. Quando você plageia uma frase trazendo para si a centralidade da divindade, tirando ela de Deus. Então veja que a blasfêmia está quando, por exemplo, você funda uma religião onde você pega e coloca alguém no centro da adoração e compara, este aqui é o nosso Deus. Blasfêmia. Existe um Deus verdadeiro, um Deus único. Não, esse daqui é o Deus único, ele é maior do que o Deus que vocês conhecem. Blasfêmia. Não, existe esse aqui que vocês consideram a palavra de Deus, mas isso aqui que nós também consideramos palavra de Deus, que para nós é o nosso livro de fé. Blasfêmia. E veja que é em qualquer âmbito de fé ou crença. Para outras religiões que têm outros deuses e outros livros de fé, que são poucos, né? Nem todas as religiões têm um livro de fé para seguir. Aos olhos da crença deles, nós blasfemamos contra o Deus deles. Então é isso que está acontecendo aqui no capítulo 13. Uma série de plágios, paródias, ironias, sarcasmos e afrontas da parte do dragão e da sua besta, que é semelhante a ele, para contra Deus. Isso vai ficar mais evidente. Um detalhe importante aqui que eu, infelizmente, já dediquei muito do meu tempo para assistir debates escatológicos e ter um texto aqui que ele é simplesmente nem quem acusa consegue acusar direito e nem quem defende consegue defender direito. Olha só, essa besta, ela recebe poder para vencer os santos. Dentro da minha compreensão histórica, foi um período imperial que perseguiu intensamente os cristãos e os abateu. Eu vi um argumento de um pastor, né, pré-tribulacionista, dispensacionalista, que defende que esse vencer os santos aqui não pode ser o anticristo, não pode ser a besta, porque os santos são a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor ela é imaculada, ela não está debaixo do jugo do anticristo, ela não pode ser vencida, e aí tem aquela afirmação de que a noiva do Cordeiro, que no capítulo 12 eu já falei sobre isso, não pode ser os santos de Deus aqui, não pode ser a igreja, não pode ser, porque o diabo, o inimigo, o anticristo, não pode vencer os santos de Deus. Olha o texto que está dizendo. E todos os cristãos que estão sendo mortos e abatidos em perseguição, em tribulação. E os santos das 7 igrejas da Ásia, que muitas delas teriam pessoas que seriam perseguidas, levadas à morte, atribuladas, presas, iam perder a sua vida. E os mártires da igreja, que aí tem a simbologia deles no capítulo 6, as almas debaixo do altar, que eu já expliquei o que é ali, que é o sacrifício no altar, que o sangue é derramado na base, e é uma prosopopeia. O sangue não clama, porque sangue não tem voz. Sangue é uma substância, mas é uma figura de linguagem para fazer lembrar a figura do sangue de Abel, que clamava por justiça, porque era um justo morto injustamente, que é uma semelhança ao sangue de Jesus. O sangue de Jesus clama por justiça, porque é um justo morto injustamente por outros injustos. Então veja que os santos podem sim ser vencidos e abatidos.
faz parte da perseguição, da tribulação, eles são mártires. Continuando aqui. A besta também recebeu poder mundial. E o texto vai expressar isso sobre povos, línguas, tribos e nações. Lembra que no capítulo de número 5, a adoração ao Cordeiro, ele era digno, porque ele comprou para nós, com o seu sangue, pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações? Percebe a paródia aqui? Essa besta, que é a semelhança do dragão, está sendo comparada ao poder e autoridade dada a Jesus, o Cordeiro, no capítulo 5. Todos quantos não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro foram os que adoraram. Ou seja, os cristãos não fazem parte desse grupo. Isso é importante, tá? Todos os que não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro foram aqueles que adoraram essa besta. Ou seja, cristãos não fazem parte desse grupo, tá? Existe aqui um alerta, um lembrete e uma explicação importante, tá? Que nós já vimos isso já em uma das 7 igrejas da Ásia, que na minha visão derruba também a chance de Filadélfia ser a igreja do arrebatamento. Nós vamos entender isso aqui, cada item separadamente agora. O alerta. Quem tem ouvidos, ouça. Interessante que esse versículo ele já apareceu nas 7 igrejas da Ásia, mas ele tinha um complemento fundamental. Então aqui, ó, provavelmente, João, que é o autor aqui do livro, ele traz para si o alerta que foi padrão de Jesus nas 7 cartas. Porque o que está faltando aqui? Qual é o elemento que está faltando? Nós já vimos isso aqui outras vezes. Quem tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito diz para quem? Para as igrejas. Aqui o texto vai dizer apenas quem tem ouvidos, ouça. Por quê? Porque esse alerta quem faz não é o Espírito. Se fosse o Espírito que estivesse alertando os leitores do capítulo 13, ele diria, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E veja que também esse alerta não é direcionado às igrejas. Aí, alguns defendem que é porque a igreja não está mais na terra, né? Porque alguns creem que aqui a igreja já foi arrebatada e é período de grande tribulação. Só que aí nós temos um outro problema. Se você entender que a igreja não é mencionada aqui, porque ela não está mais na terra, quem está dando o alerta também não é nem o Espírito mais. Alguns vão dizer, né, que é porque o Espírito Santo ele se retira da tribulação, o que para mim não faz o menor sentido, porque se o Espírito Santo está ausente, quem convence o homem do pecado? Se Jesus está nas bodas, o Espírito já se retirou, os homens que morrem no período de tribulação têm a sua própria vida como sacrifício suficiente para a salvação, né? Para mim não faz o menor sentido, porque isso invalida e anula o sacrifício de Jesus e a obra intercessora e mediadora do Espírito Santo. Mas enfim. Então veja, o entendimento aqui é de que João pega o padrão de alerta presente nas cartas das igrejas da Ásia, e aí ele está usando esse padrão porque ele está alertando, ele está dizendo, olha, aqueles que adoram a besta são os que não têm o seu nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. Então quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, eu estou dizendo para vocês, assim como Jesus avisou, eu estou avisando isso aqui. Não é o Espírito que está dizendo, sou eu que estou alertando. E não é direcionado somente para as igrejas o alerta, é direcionado para quem? Para todos. Esse alerta não é mais só para as igrejas, mas para todos, para aqueles que não têm o seu nome no livro do Cordeiro, estejam atentos, estejam alertas de que a besta vai os seduzir. Então esse alerta não é mais direcionado somente àqueles que são parte da igreja, mas a todos os povos da terra, porque ainda há tempo para se arrepender. O meu entendimento aqui é esse, não faz o menor sentido dizer que é a igreja que não está mais aqui, até porque no capítulo 14 nós vamos estudar que tudo que está acontecendo aqui no capítulo 13, o Cordeiro e os seus santos estão presentes na terra também e vai ter uma reação da parte deles o que está acontecendo aqui. Lembrando que o capítulo 12, 13, 14, 15, eles são um evento só contado em sequência. A separação de capítulos e versículos é feita muito posteriormente. Nos anos 1200 é separado em capítulos, nos anos 1500 é separado em versículos. O texto original é um só e corrido. Agora olha só o lembrete que é feito nesse capítulo 13. Temos 2 textos aqui que eu gostaria que a gente lesse.
tá? Que é Jeremias 15, 2 e Mateus 24, 9. Jeremias 15, versículo 2. E será que, quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que são para a morte, e os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para cativeiro, para o cativeiro. Mateus 24, 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Veja que esse lembrete, o capítulo 13 de Apocalipse vai dizer, né, que alguns serão entregues à morte, né? Quem tiver que morrer pela espada, vai morrer pela espada. Quem tiver que ir para o cativeiro, vai para o cativeiro. Quem tiver que ir para a prisão, vai para a prisão. Veja que aqui está dizendo que nesse período, aqueles que são santos, que a besta foi dado o poder de lutar com seus santos e vencê-los, alguns deles, evidente, não é todos, é lógico, mas o texto aqui vai fazer um alerta. Tá? Aqui quem tem ouvidos, ouça. Se alguém que tiver que ir para o cativeiro, que vá. Se alguém que tiver que morrer à espada, vai. Se alguém tiver que ser preso, vai. O alerta que João está fazendo é: lembrem-se do que as Escrituras já nos dizem. Jeremias 15, 2, Mateus 24, 9. Alguns aqui, de fato, vão ser presos. Alguns, de fato, serão mortos. Entendeu? Então, nesse período aqui, o alerta é para quem? É para os santos. Para quem é o alerta em Jeremias 15, 2? Para quem é o alerta em Mateus 24, 9? Se a igreja se retirou, quem está aqui ainda é santo. Se essa besta aqui, quais são os santos que essa besta ela tem poder para abater no capítulo 13? A igreja se retirou e ainda ficou gente que é santa? Alguns vão dizer que é os judeus. Gente, mas não caia nessa divisão de obra de Deus com os judeus e obra de Deus com os gentios. Essa é a teologia mais antissemita que existe. É quase um preconceito, é quase um crime dizer isso. Se nós somos enxertados na videira, como é que Deus poupa os galhos enxertados e queima o tronco com a raiz? Não faz sentido nenhum. É uma teologia antissemita, racista, preconceituosa. Então o alerta de João é: quem tem ouvidos, ouça. Mas ouça o quê? E aí ele menciona o texto. Se alguém tiver que ir para cativeiro, vai para cativeiro. Se alguém tiver que morrer pela espada, vai morrer pela espada. Se tiver que ser preso, vai ser preso. E aí veja só. Aí temos o alerta, quem tem ouvidos, ouça. O lembrete, o versículo que é citado aqui, que é mencionado em Jeremias, que depois Jesus repete em Mateus 24. E agora a explicação. A explicação é o ponto crucial, pois essa menção ela é feita duas vezes em Apocalipse, capítulo 13, verso 10 e Apocalipse 14, verso 12, explicando o texto de Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Isso aqui eu queria ler com você com muita atenção, esses três textos, porque tem aqueles que insistem que a igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento. Mas olha só o que o texto vai nos dizer. Vamos começar lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. A palavra é tentação, tá? Não é tribulação. Tentação. Que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Como guardaste a palavra da minha paciência. O que é a palavra da minha paciência? Apocalipse 13, 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé de quem? Dos santos. Então os santos estão aqui. Teve uma parte que de fato pelejou contra a besta e foi abatido. Porque foi dado poder à besta que lutasse com os santos e os abatesse. Uma parte dos santos vai morrer nesse período aqui de tentação. Sabe aquela palavra da paciência? Como guardaste a palavra da minha paciência, no capítulo 3, verso 10, ela aparece aqui, ó. João vai dizer: aqui está a paciência e a fé dos santos. O que é a paciência e a fé dos santos? Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. A paciência é saber que se eu tiver que passar por isso,
eu tenho que suportar, porque faz parte do plano de Deus, do propósito de Deus, da permissão de Deus, do período de grande perseguição. E aqui é uma tentação. Mas olha só, a gente vai voltar nisso no próximo capítulo, mas eu já vou adiantar. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mas aí eu vou aprofundar sobre o que isso aqui é dito quando a gente estudar o capítulo 14, tá? Agora olha só, Apocalipse 3, 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também guardarei da hora da tribulação. Ah, que legal, então deixa eu entender o que é a palavra da paciência. Apocalipse 13, 10. Aqui está a paciência dos santos. Se tiver que ir para cativeiro, vai. Se tiver que ir para a morte, vai. Se tiver que ir para a prisão, vai. Olha, mas isso é guardar a palavra da paciência? Guardar a palavra da paciência é você guardar a palavra que te diz o que é a paciência e cumprir ela. Ou seja, se eu cumprir aquilo que foi designado a mim, eu estou guardando a palavra da paciência. Dessa forma, Deus vai me guardar da tentação. Como? Cumprindo sobre mim a palavra que Ele lançou. De que Ele me daria a recompensa. De que Ele me guardaria. Tanto que uma parte dos santos é abatido pela besta, não totalmente. Porque é assim que funciona, irmãos. Em tempos de perseguição da igreja, seja no país que for, seja no período que for, nem todo santo é abatido. Tem cristãos que são mortos, mas tem cristãos que escapam, que se escondem, que conseguem fugir. É assim que funciona. Isso são os mártires, nem todos são mortos. Paulo vai dizer, nem todos morreremos, mas muitos dormiremos. Alguns vão estar vivos no dia que Jesus voltar com o toque da trombeta e vão conhecer a glorificação estando em vida. Outros vão estar na morte, vão ouvir o toque da trombeta, voltar a ser vida e ter corpo transformado. É assim que funciona. Tem os que vão morrer, tem os que não vão morrer. A palavra da paciência é saber que mesmo com essa possibilidade, Deus vai cumprir a palavra que Ele disse para mim sobre a glorificação e a recompensa, estando eu vivo ou tendo sido abatido. Aqui está a paciência dos santos. É isso que é dito aqui, ok? Não tem como ser mais claro, o texto conversa com o texto. O nome disso é perícope, contexto imediato. E aí nós temos um agravante, surge uma segunda besta, só que agora não emerge mais do mar, ela emerge da terra. Agora olha a atenção para as semelhanças a partir daqui. Então nós temos uma besta que surge do mar, que é semelhante ao dragão. O dragão lhe dá o seu poder, a sua autoridade, o seu trono. Agora surge uma segunda besta, mas ela surge da terra. Tá? Atenção para as semelhanças a partir daqui. Ela era semelhante ao cordeiro, olha só, e fala como um dragão. O poder da primeira besta, ela tem, né, esse cordeiro semelhante ao cordeiro, tem o poder da primeira besta, que é semelhante ao dragão, e faz com que ela adorem a primeira besta. Outro sinal aí, ela faz sinais como descer fogo do céu. Então veja que surge uma besta da terra agora, semelhante a um cordeiro, só que quando ela fala tem voz de dragão. Então veja que a semelhança está só na aparência. Tem o mesmo poder da primeira besta, só que essa segunda besta, que tem o poder da primeira, direciona a adoração para a primeira e não para ela. E aí ela faz sinais como, por exemplo, desce fogo do céu. Vamos entender as semelhanças aqui? Aqui a paródia é de Cristo, que recebeu o poder e a autoridade do próprio Deus para realizar sinais em seu nome, né, no nome de Deus, e direcionar a Deus a adoração. Mesma coisa de Elias, que fez descer fogo do céu à vista de todos os profetas de Baal, dizendo que só o Deus de Israel é Deus. A lei e os profetas é o que guiava o povo, a palavra, Moisés e Elias. E você tem Jesus, o Cordeiro, que se entregou. E aí você tem detalhe importante aqui. A semelhança é que agora surge uma segunda besta, ela tem o poder e a autoridade da primeira, realiza sinais em nome da primeira e direciona a adoração para a primeira besta. Tanto Jesus quanto Moisés, quanto Elias especialmente, vieram em nome de Deus. Deus lhes deu autoridade e deu poder para que realizassem sinais, e tudo quanto eles fazem em sinais, em autoridade, direcionam a adoração a Deus que lhes conferiu poder e autoridade. É a mesma coisa aqui. Por isso que os povos desse período eles são tentados, eles são seduzidos. Esse período de Apocalipse 13
É um período de tentação e sedução, não é um período especificamente de perseguição e tribulação, como falam. É tribulação e perseguição para os que se mantêm opostos e se afastam dessa tentação e dessa sedução. Tudo aqui é sedução e tentação. Temos que atentar para esses detalhes aqui. Isso vai ficar mais claro. Continuando aqui, olha só. Essa segunda besta mandou os habitantes da terra fazerem uma imagem da primeira besta. Olha só, hein? Aí essa segunda besta dá vida, ela dá vida à imagem da besta, e todos que não adorassem seriam mortos. Onde é que a gente já viu isso, hein? Uma marca foi feita sobre esses que adoram a imagem da besta, e quem não tiver essa imagem, essa marca, não comercializa. Não pode comprar e nem vender. Nós já falamos sobre isso lá no começo, né, na introdução do nosso estudo, né, sobre o período de Domiciano. A paródia aqui é de Deus fazendo o homem e soprando o fôlego da vida. Você vai ver quando você lê o texto aí, essa besta, ela faz uma imagem e sopra sobre a imagem o fôlego da vida, sopra o espírito sobre a imagem, e a imagem ganha vida e começa a falar. É uma paródia a Deus criando o homem, fazendo a imagem e semelhança, soprando o fôlego de vida nas narinas do homem. Continua aqui a série de paródias, tá? Mas também, esse capítulo aqui é absolutamente direcionado a Daniel capítulo 3 inteirinho. Daniel capítulo 3, você sabe, né? A imagem de Nabucodonosor, a imagem que ele erige, o decreto que ele dá de que todos adorem a sua imagem ao som dos instrumentos musicais, e a menção do número da besta dentro desse mesmo capítulo. Aí o detalhe é o detalhe da marca nos locais em que ele é feito e o porquê. Veja que tem um detalhe aqui, que aqueles que aceitassem adorar a besta, que fossem seduzidos pelos seus sinais, que sucumbissem à tentação e caíssem nos encantos do poder e dos sinais da besta, aqueles que adorassem a imagem da besta, teriam sinais na sua mão e na sua testa. Lembra que nós falamos disso lá no Cordeiro, quando ele sela os 144 mil, que o selo daqueles comprados pelo sangue do Cordeiro era na testa ou na mão, que era uma referência aos filactérios da dedicação dos primogênitos, que era também uma referência ao sangue nos batentes e nos umbrais das portas. Então, que tipo de sinal seria esse aos que sucumbissem à tentação da besta, à sedução da imagem da besta e aceitassem adorar ela, para não perder o direito de comercializar? Tem um detalhe muito importante, o Manual de Costumes dos Tempos Bíblicos, de William Coleman. Ele vai trazer um detalhe sobre os escravos. Os escravos, eles serviam durante 6 anos, e quando passassem 6 anos e fosse completar o 7º ano, eles estavam isentos das suas obrigações de escravos, poderiam conseguir sua liberdade, servir a outros senhores, voltar para sua terra, fazer o que quisessem. Se esses servos eles quisessem voluntariamente continuar servindo aos seus senhores, nas casas dos seus senhores, na família dos seus senhores, e não quisessem ir para outro lugar, porque estavam bem estabelecidos, porque ganhavam bem, eram bem remunerados, eram bem tratados, esses escravos voluntariamente, após a obrigação de 7 anos de serviço, eles poderiam continuar servindo aquele senhor e a sua casa e a sua família. Mas para que ficasse determinado que isso foi uma ação voluntária do servo após 7 anos de serviço, era feita uma marca na sua mão ou na sua testa. Ou seja, quem recebe a marca na testa ou na mão é porque voluntariamente resolveu servir aquela casa, aquele senhor, aquela família, aquele costume. E isso é essencial, porque esse capítulo 13 é um capítulo de tentação e sedução sobre os povos da terra. Então, aqueles que recebem a marca aceitam voluntariamente servir. Então, esse negócio de que marca era código de barra, era chip, era tatuagem, é 666, tantas coisas que já disseram que era a imagem da besta, a marca da besta, mas não tem fundamento nenhum, né? Vamos entender um pouco mais sobre essa imagem. No período de Nabucodonosor foi erigida uma imagem de, olha só,
A Bíblia que eu tenho, a Almeida Revista e Corrigida, ela traz esse termo, né? Algumas traduções mais antigas também vão trazer 60 côvados por 6, 60 côvados de altura por 6 côvados de largura. Só que está considerando só altura e largura, né? A gente sabe que toda a imagem ela é tridimensional, tá? Aí você tem nesse período que o Apocalipse é escrito, Domiciano instituindo culto ao imperador ainda em vida. Desde Júlio César, o contato que ele tem com Cleópatra, é instituído o culto ao imperador pós-morte. Domiciano muda isso e traz o culto ao imperador ainda em vida. E olha só, ele exige adoração à sua imagem e ao templo de Roma. Quem se negasse era acusado de crime de ateísmo e era proibido de vender e de comprar. Então veja, Nabucodonosor, em Daniel capítulo 3, Nabucodonosor faz um decreto de que todos adorem a sua imagem, ao som dos instrumentos, quem não adorasse seria morto, lançado na fornalha ardente. E aí a altura dessa imagem era 60 côvados e a largura era de 6, mas você ainda tem profundidade, né? Tudo é tridimensional, né? Nesse período que o Apocalipse é escrito, Domiciano, que era o imperador, modifica o culto do imperador pós-morte e traz esse culto para imperador durante a vida. Domiciano, ele também faz o quê? Ele exige adoração ao imperador e a Roma como Estado. Lembra que a gente disse que o dragão vermelho em Apocalipse 12 é o Império Romano, além de ser o diabo? A besta, a primeira besta de Apocalipse 13, é semelhante à besta do capítulo 12, e ela tem o poder e a autoridade. E aí uma segunda besta, ela surge como semelhante à primeira besta, tem poder e autoridade, mas direciona a adoração para a primeira besta. No meu entendimento de alguns bons comentaristas do Novo Testamento, como Michael J. Gorman, Richard Balkan, entre outros bons, você vai ter a segunda besta como sendo, como se fosse o imperador, um grande líder de Estado, que tem autoridade e poder do Estado para fazer o que quiser com o império e com o povo, mas tudo que ele faz, ele direciona a adoração à primeira besta, que é o quê? O Estado propriamente dito, que recebe a autoridade e o poder do dragão do capítulo 12. Lembra que a posição da coroa, da diadema, é sobre o chifre, que quer dizer poder, e não sobre a cabeça? Que ali o poder de Satanás está atuando por trás do império, que agora o império é o Estado é adorado como divindade, e aí você tem depois uma figura que recebe poder do Estado e direciona a adoração daquilo que ele faz ao Estado. Domiciano faz isso. Você tem esse relato no livro Suetônio, A Vida dos 12 Césares. O último dos imperadores que aparece aqui justamente é Domiciano, onde, por exemplo, ele vai dizer, olha só, página de número 386, olha o que Domiciano faz. Com análoga arrogância, ditou, em nome dos procuradores, uma carta circular que começava com este período. Nosso Senhor e Deus ordena que assim se faça. Daí o uso estabelecido, desde então, de que ninguém, escrevendo ou falando, lhe chamasse de outra maneira. Então chega um momento em que Domiciano exige, a partir do documento, e faz uma carta circular por todo o império, de que ele fosse chamado de Deus. E exige a adoração como Deus estando ainda vivo. E ele direcionava a adoração, evidentemente, a Júpiter, né, que é o Deus máximo deles, que é o Zeus equivalente grego, que é o nosso Deus único e verdadeiro, e a Roma como Estado. Roma tinha um templo para ser adorada como a mulher que se assentava sobre as 7 colinas. Esse texto também de Domiciano vai dizer do período da festa das 7 colinas, que ele prezava muito a adoração a Roma, o Estado como divindade. É o que está acontecendo aqui. E vamos entender a associação de Nabucodonosor e da imagem dele, que agora é muito importante para o nosso capítulo. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é uma compreensão e uma teoria que ela não é muito popular dentro da aplicação escatológica. Mas vamos entender aqui, nós temos a informação que a imagem que Nabucodonosor erige, toda de ouro, ela tinha 60 côvados por 6. Então atenção aqui para a tela. 60 côvados por 6. Você tem altura e você tem largura. O texto aqui não vai mencionar profundidade, mas é impossível que ela não tenha 3 dimensões, a menos que fosse uma impressão, né? Ou uma inscrição em tábua ou rocha. Tá? Mas até impressão, você teria aí a espessura do papel ou de onde foi impresso,
Se fosse uma tábua ou uma rocha, teria também a espessura, que seria a profundidade. Então é impossível que não fosse tridimensional. Tá? Aí, à luz de Apocalipse 13:18, que vai dizer que essa imagem da besta, a marca da besta, o número dela, ela tinha 3 números, a profundidade seria provavelmente também de 6 côvados, porque você tem que completar a lógica do que o verso 18 te dá. 60 por 6 por 6, ou seja, 6, 6, 6. Então, ora, era a medida da imagem que Nabucodonosor erige, e é o que o capítulo 13:18 vai dizer, que este número não é número senão de homem. O texto vai dizer que esse 666 é número de homem. Alguns vão tentar desvendar aí o alfabeto grego, cada número tem um valor numérico, fica tentando montar nomes de homens, mas eu entendo que não é isso, porque está totalmente relacionado à imagem erigida para ser adorada. Então, quando você pega a altura de 60 côvados, vamos fazer aqui um equivalente em centímetros, tá? Para a gente só arredondar a conta. Vamos imaginar, então, 60 centímetros de altura. E aí você pega aqui para saber quanto que é 6 de largura, você calcula aqui 5, que é metade aqui, e aí você traça um risco aqui de largura de 5 centímetros na altura de 60. Então aqui está proporcional. Só que o texto vai dizer que eram 60 por 6. Então essa linha tem que ser um pouquinho mais para o lado. Aí você vai ter aqui a largura de 6 centímetros e a altura de 60 centímetros. Olha só que imagem interessante. Isso aqui é quase uma coluna, ou praticamente uma coluna, certo? A gente sabe que é côvados, mas para a gente simular e entender, a gente está fazendo isso em centímetros, tá bom? 60 centímetros de altura por 6 centímetros de largura. É uma colunata, certo? A gente imagina a estátua de Nabucodonosor assim, porque a gente pega a referência do quê? Do sonho que ele tem no capítulo 2, que era uma estátua que tinha cabeça, tinha braços, tronco, tinha cintura, pernas. Então a gente imagina que Nabucodonosor erige uma imagem semelhante à que ele vê no sonho do capítulo 2. Mas isso é inferência. Isso é uma dedução nossa, o texto não vai dizer isso. Aí você tem aqui a largura de 6 centímetros, né? Que a gente já viu que é. Se eu pego essa mesma largura e eu coloco aqui na imagem, daria provavelmente somente uma perna da estátua. Não tem como fazer essa aplicação proporcional, a menos que você faça uma distorção. Aí você monta uma base, né? Que muitas das esculturas cananeias, caldeias, você tem sempre uma base, uma pilastra, um altar ou uma escadaria para você subir e começa a ter uma imagem. Mas vamos combinar? 6 centímetros de largura para você fazer uma base com uma escada para ter a estátua, essa estátua é desproporcional. Tá? Por que a estátua não pode ser assim? Imagina uma pessoa que tem 60 centímetros de altura e 6 centímetros de largura. Gente, 6 centímetros de largura é a sola de um pé de uma pessoa que calça, sei lá o que é, 36. 6 centímetros de largura é a largura de um pé muito pequeno. Não tem como 6 de largura ser uma imagem como essa que a gente imagina. Existia nessa região, na época de Nabucodonosor, algumas colunatas. Existiam pilastras que eram imagens que os líderes erigiam em adoração a si mesmos e aos seus deuses. Existia. Na região do Oriente Médio como um todo, e que na época se espalhou para o mundo, você tinha um monumento que era erigido em adoração a grandes líderes, em adoração a deuses, em adoração a impérios, que se enquadra nas medidas dessa imagem de Nabucodonosor e que existem até os dias de hoje com o mesmo propósito. Eu tenho uma dedução baseada em história e arqueologia de que essa imagem erigida, ela era o conhecido obelisco, e ela pode perfeitamente ter 6 centímetros de largura, né, no caso côvados, e 60 de altura. O obelisco ele era erigido como símbolo de vitalidade, virilidade dos deuses. No Egito ele era chamado de o pênis ereto de Ra, que apontava para o sol. E esse obelisco ele foi erigido em diversos lugares para expressar
o poderio, a autoridade dos grandes deuses do Egito, e ele foi presenteado para outras nações como símbolo do poderio dos seus deuses. E olha, você tem o obelisco em pontos muito estratégicos. Você vai ter obelisco na Praça de Istambul, você tem obelisco em Place de la Concorde, em Paris, na França, você tem obelisco em Washington, D.C., você tem obelisco na famosa Basílica de São Pedro, no Vaticano. Então o obelisco era sim uma possibilidade que se enquadra perfeitamente nessas medidas que Nabucodonosor mandou erigir uma imagem em sua glória, em sua homenagem. Então veja só, é altamente provável que Nabucodonosor tenha erigido um obelisco de ouro em sua homenagem, com inscrições do seu nome e da sua glória, não uma imagem com cabeça, braços. Isso é uma visão que a gente tem do capítulo 2 e a gente deduz que ele fez uma imagem assim no capítulo 3. Mas quando você pega as medidas, você vê que não tem condições de ser uma estátua como aquela, mas é altamente provável, pelo costume da época e pela representatividade da escultura, que fosse um obelisco. Tá? É uma alta probabilidade. Assim como todo o templo do Oriente Médio, daquela região que se espalhou pelo mundo, era em formato de zigurate. A imagem aqui, o obelisco, ele representa o quê? O obelisco ele é um monumento que ostenta o poder e a glória de uma divindade ou de um império, e que todos têm que passar diante daquilo nas praças ou na entrada da cidade e adorar a imponência da divindade, do estado, da cidade, do império ou do templo. Dentro do contexto de Apocalipse 13, isso quer dizer o quê? Que esse monumento erguido tem relação com a fé. Essa imagem erigida com poder para falar tem autoridade sobre aqueles que a olham e se prostram, e ele tem relação com a fé. Por quê? Ah, mas um obelisco que fala? Não literalmente, né? Quer um exemplo disso? As cidades do Oriente Médio, especialmente as cidades semitas e as cidades mais ao norte, e já entrando na região da Ásia, as entradas das cidades, elas tinham nas portas da entrada alguns elementos presentes em toda e qualquer entrada de cidade da época. Nos portões da cidade você tinha bancos dos dois lados, onde as pessoas se assentavam para julgar as causas das pessoas na cidade. Você tinha uma mesa com um cobrador de impostos, que cobrava os impostos sobre o que estava saindo da cidade, tinha que pagar o seu imposto, porque você está tirando algo dos limites da cidade, você paga o imposto sobre ela. Era ali a alfândega, né? E você tinha um terceiro elemento, que eram as estelas, que eram colunas de pedra erguidas, e nessas pedras vinham as inscrições, né, cuneiformes das leis da cidade onde você estava entrando, para você saber o que era permitido ou não dentro daquela cidade que você estava entrando. Razão essa pela qual Jesus ele vai dizer que se nós não anunciarmos a lei e o evangelho, as pedras vão clamar. Ou seja, se quando alguém entrar para dentro dos limites do reino de Deus, se eu não anunciar, existem pedras na entrada da cidade que vão clamar e anunciar as leis que regem aquela cidade onde eu estou entrando. Essa é a referência. Você tem a estela de Suzã, na cidade de Xuxa, por exemplo, né, que hoje é o Irã, que a estela de Suzã tem o código de Hammurabi, que as leis do código de Hammurabi foram encontradas nessa estela. Todas as cidades tinham uma estela na entrada, com as leis escritas ali para saber como se portar dentro daquela cidade. Então é como se aquela pedra falasse as leis da cidade. Então por isso que eu entendo que é possível que seja um obelisco, essa imagem, que ele tenha inscrições nele ali de adoração ao seu líder, ao Estado, e estão totalmente relacionados com a fé. Porque existe um contraponto da marca que é feita na mão e na testa daqueles que são seduzidos pela besta e pela imagem e adoram voluntariamente. E o estudo do capítulo 7 de Apocalipse, que vai se repetir no capítulo 14, que é o selo daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro na sua mão e na sua testa, que também foram comprados porque eles aceitaram e viveram, entregaram suas vidas pelo testemunho de Jesus voluntariamente. Então é muito importante termos esses detalhes.
São comparações que você não encontra muito desse estudo, prefere acreditar em teoria da conspiração e um monte de coisas, né, que aí isso é culpa de Jerry Jenkins e Tim LaHaye, com os livros deixados para trás, a Bíblia anotada de Scofield, influenciado por Nelson Darby, enfim. O dispensacionalismo fez com que essa interpretação e aplicação do texto fosse para esse outro lado. Mas o que o texto propriamente diz, conversando com a própria Bíblia, são essas informações que eu estou trazendo. O meu jeito então é o único certo. Na minha mente eu tenho que partir do princípio de que eu acredito naquilo que é correto. Você pode discordar, não tem problema. Vamos lá então. A marca era voluntária, né, como o costume de qualquer servo com 6 anos de serviço, que a gente já comentou. Se após o 7º ano de serviço ele quisesse continuar voluntariamente, era feita uma marca na mão ou na testa, que a gente já comentou. E aí por que o número 6, que aparece em Apocalipse 13 e Daniel capítulo 3? O número 6 é sagrado dentro do panteão babilônico. Toda a base numérica babilônica era sexagenária. Então, essas unidades de medida múltiplas de 6 que nós temos até hoje vêm da Babilônia. O panteão babilônico era composto por múltiplos de 6. Você ia de 1 até 60. Quando você somasse todas as colunas numéricas do numeral babilônico, você tinha 666 como o maior número que você podia alcançar dentro do sistema sexagenário babilônico. Tá? Você vai ter, por exemplo, a gente sabe que 1 hora não são 100 minutos, são 60 minutos, unidade de medida de tempo babilônico. Nós sabemos que uma volta completa são 360 graus, e não 100 graus ou 1000 graus, numeração babilônica. Múltiplos de 6 são derivados do panteão e da numeração sexagenária babilônica. Por isso que ele tem uma imagem que é de 60 côvados por 6, porque além de ser o seu padrão sexagenário, era do seu panteão das divindades babilônicas. E é o que aparece aqui no capítulo 13, e o verso 18 vai dizer: quem tem entendimento que calcule ou contabilize. Esse número não é número senão de homem. Ou seja, esse número é uma forma do homem contabilizar, calcular e administrar. E a referência é o capítulo 3 de Daniel, que é uma referência sobre o sistema babilônico de governo, adoração, sedução. Isso é muito importante para nós entendermos. Então, esse capítulo 13, eu trago essa aplicação para você. É uma proposta um pouco impopular, mas ela faz todo sentido dentro do que conversa com a própria Bíblia e com a própria história. Tá? Espero que você tenha gostado, que você nos ajude clicando no curtir, compartilha com alguém que gosta de escatologia, de Apocalipse, de profecias de Daniel. Se você é novo por aqui, se inscreve, assiste lá os nossos vídeos anteriores desse estudo de Apocalipse, continua com a gente. Eu espero te ver no próximo vídeo para estudar o capítulo de número 14, que já continua imediatamente após o final do 13, e que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.